Graça e paz a todos. Vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos, né? Tivemos aí um período de folga aí, em função da nossa festa, mas nós retomamos com força agora, tá? Acabou as férias. Atos capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos para fazer a introdução, mas antes vamos orar. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa, que teu Espírito Santo nos conceda a graça para entendermos a tua palavra, venha nos iluminar, nos fazer compreender a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti, no nome precioso de Jesus, amém e amém, amém. Vamos ler alguns versículos, Atos capítulo de número 4. Ok. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, os que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, diz que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós e todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Está ótimo. Pessoal, o contexto de Atos capítulo 4 ainda é do primeiro milagre que aconteceu logo após a experiência da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Né? Primeiro milagre que acontece após a descida do Espírito Santo, a gente chama esse período de inauguração da igreja, né? O primeiro milagre foi esse, quando Pedro e João subiram ao templo, né? E aí, de repente, no caminho, eles encontram um coxo, que é coxo de nascença. E esse homem é curado. A experiência a gente conversou bastante no capítulo 3, né? Isso aconteceu exatamente no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e depois, em seguida, vem esse milagre. Tudo bem aí? A gente já falou sobre isso, né? A repercussão desse milagre foi lógica, né? Isso vai provocar ali um grande tumulto no meio dos religiosos, porque Pedro e João foram usados por Deus para curarem um coxo. O cara tinha 40 anos, que era coxo, na entrada do templo. Isso não era muito comum acontecer, né? Então isso provocou um tumulto no meio religioso, e logo em seguida o Pedro, na tentativa de explicar, ele vai fazer um discurso, vai fazer uma pregação bem teológica, né? Explicando, né, uma pregação cristocêntrica, defendendo realmente a ressurreição de Cristo, para comprovar a ressurreição e provar que Cristo é Deus. A gente vê o milagre acontecendo, em seguida o discurso de Pedro, e por causa disso muita gente que acaba se convertendo. E aí a gente dá a sequência desse evento aqui a partir do versículo 1. Estando eles aí, falando ao povo, estão falando ao povo, né? Essa é uma sequência da pregação do Pedro. Sobrevieram quem? Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. É interessante que a classe religiosa, nessa época, eles tinham um exército próprio, né? Você vê quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, quando chega um exército para prender ele, é o exército dos religiosos, não é o exército romano que leva, são os religiosos. Então vocês percebem aqui que a liderança máxima aparece quando o Pedro e João estão falando.
vem lá os sacerdotes, que é uma classe muito forte, o capitão do templo, vai estar falando do sistema já de guarda, e os saduceus, que é uma classe de religioso parecido com os fariseus, mas a gente vai ver a diferença. Então, os saduceus é uma classe religiosa, que eles têm como doutrina principal não crer em anjos e não crer em ressurreição. Eles pregam isso. Diferente dos fariseus. Os fariseus já creem em anjos e creem na ressurreição. Só que os saduceus não creem. Isso é doutrina deles, porque eles estão baseados somente no Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E aí esses saduceus estão ali. Por que eles estão ali? Estão ali porque o discurso do Pedro é sobre ressurreição. O discurso do Pedro é uma defesa em prol da ressurreição, dizendo que a ressurreição existe e Jesus é Deus. Por isso que os saduceus aparecem aqui, para ver que doutrina é essa que está sendo ensinada. Que doutrina é essa? Estão ensinando sobre a ressurreição, enquanto nós negamos a ressurreição? Então olha para Atos 23, versículo 8. Só a confirmação dessa opção doutrinária dos fariseus. Atos 23, versículo 8. O próprio Lucas vai dizer, porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Certo? Nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Perceberam que esse versículo 8 do capítulo 23, ele está explicando que os saduceus não acreditam em ressurreição. Também não acreditam na existência de anjos e nem espírito. Certo? Então, é uma religião, é uma doutrina, são os heréticos, né? Mas os fariseus, aí faz a distinção entre esses dois grupos religiosos, os fariseus reconhecem uma e outra coisa, entendeu? Então, apesar dos saduceus e os fariseus estarem juntos contra os cristãos, contra Cristo ali no passado, e agora contra os apóstolos, vocês percebem que há uma divisão de entendimento deles também. No meio da doutrina deles há uma diferença. Entendido isso? Mas eles se juntam, né, contra os apóstolos. Vamos para o versículo 2. Doendo-se muito, esse doendo-se muito é que eles estavam assim, raivosos, né? Eles estavam nervosos de que ensinasse o povo. Eles estavam com raiva porque os apóstolos estavam ensinando o povo e que eles anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Está entendido isso aqui? Por que os saduceus estão aqui? Porque já que eles pregam contra a ressurreição, aparece um grupo pregando a favor da ressurreição, então nós temos um problema aqui. Eles estão irritados por causa da pregação do Pedro e João, que na verdade estava derrubando de forma efetiva a doutrina deles. Então, é claro para a gente entender a questão aqui. E você imagina, né, cara? Você tem ali uma cultura religiosa, uma doutrinação, igual você for lá numa igreja que está acostumada a falar uma coisa, você chega falando outra. Você vai num grupo que acredita numa doutrina e você vai pregar outra coisa, você quer o quê? Você vai ter reação. Então a gente precisa entender também do ponto de vista deles. É igual Jesus. Jesus, ele vem para contrariar o sistema. Quando ele chega anunciando um novo evangelho, que um evangelho de salvação, e que coloca Roma numa condição inferior, né? Se você coloca Jesus como rei, Senhor dos senhores, aonde você vai colocar César? Você está arranjando problema, né? Então Jesus arranjou problema de forma proposital. Ele sabia do que ele estava fazendo. Então a gente fica assim preocupado, né? Por que eles perseguiram Jesus? Por que mataram Jesus? Jesus provocou a morte dele. Vocês acham que não? Provocou. Você tinha ali os fariseus que tinha por gerações eles guardavam as escrituras, eram respeitados na sociedade, até por Roma, quando o Império Romano dominou, né, o Oriente e Jerusalém, né, o povo de Israel foi tudo dominado pelos romanos, o Império Mundial. O próprio Império Romano respeitou a cultura religiosa dos fariseus e deixou que eles continuassem a seguir. Eles tinham a liberdade de cultuar o Deus deles ali, mesmo debaixo do domínio de Roma. Você lembra, na época de Jesus, você está lá, o Pilatos lá julgando, aí os fariseus lá embaixo acusando, porque havia ali
uma liberdade religiosa dada pelos romanos, que na verdade eles queriam pagar imposto para Roma, né? Então Roma permitia que eles cultuassem os deuses. Vocês podem continuar com a religião de vocês, apontando que vocês sabem que quem manda em vocês somos nós, né? Então, a gente domina tudo, vocês pagam imposto, está tudo certo. Por isso que não é fácil você ter um Jesus chegando no meio de uma casta religiosa poderosa, soberba, com apoio de Roma. Aí chega um cara que é filho de carpinteiro, certo? Com 12 homens, cuja maioria eram homens simples, comuns, pescadores. Você tinha lá o Mateus, que era um cobrador de impostos, que tinha uma posiçãozinha melhor, né? Assim, mas a maioria deles, pescadores. Um grupo de jovens, né? Porque os discípulos eram todos jovens. E você chega contrariando um sistema, você quer o quê? Você quer fazer o quê? Você vai arranjar problema. Então Jesus, assim, para a gente poder entender, Jesus, ele provocou a sua morte. Você tem que entender a partir desse ponto. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele provocou a morte dele. É porque ele contrariou o sistema e ele sabia qual era a reação do sistema. Se você olhar para o sistema político hoje, é a mesma coisa. Agora, se você, por exemplo, você tem um sistema que é corrompido, você quer ser honesto, vai para dentro de uma empresa corrompida, dentro de um sistema corrompido, e você vai tentar ser correto contra todos os valores negativos dele. Você vai arranjar problema, você vai perder a cabeça. Não é assim que funciona? O sistema, né? Então Jesus, ele contrariou o sistema consciente. Ele provocou a própria morte. Certo? Então, sigamos. Nós estamos vendo aqui que os saduceus, eles estão nervosos, versículo 2, porque Pedro e João estão ensinando algo que defende a ressurreição, enquanto eles condenavam a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Por isso estão irritados. Vamos para o versículo 3. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Prenderam eles. Nós não temos aqui o Império Romano agindo, nós temos aqui a guarda religiosa agindo. Prenderam Pedro e João e colocaram eles na prisão como uma prisão preventiva, tá? Preventiva, para ser investigado. Eles estão sendo suspeitos de estarem pregando algo que é contra, realmente, a cultura religiosa, a doutrina religiosa dos religiosos da época, né, da religião da época, e agora eles vão ser presos para serem julgados. Por isso que é preventiva, né? Aí vocês vão perceber aqui do que eu estou falando. Encerraram eles na prisão, aí está aqui o contexto, até o dia seguinte. Por que até o dia seguinte? Porque os judeus, eles não faziam julgamento à noite. Aí você tem que ir para o aspecto cultural. Eles não faziam julgamento à noite. Porque dava 6 horas da tarde, meu irmão. Para eles o dia tinha acabado. Certo? E a gente está vendo aqui que eles encerraram os dois na prisão até o dia seguinte, porque o julgamento teria que ser de dia. Não podia ser à noite. E o texto diz, pois já era tarde. Estava fora do horário, né? Então a gente vê que os judeus, eles julgavam só de dia, não podia julgar à noite. E geralmente o dia cessa-se, ou cessava às 18 horas, né? Até os adventistas cumprem isso. Né? O dia acaba para eles às 18 horas, que a gente chama de 12ª hora, né? O pôr do sol. O sol foi embora, o dia acabou. É por isso. No capítulo 3, vocês lembram que a gente leu no último estudo? Diz que Pedro e João subiam ao templo, que hora? A hora 9, 15 horas. 15 horas. Depois que Pedro e João subiram ao templo, eles curaram um coxo. A hora foi passando. Depois que esse coxo foi curado, aí ele começou a sair pela cidade, aí deu aquele tumulto, deu aquela confusão toda, a hora foi passando. E aí o Pedro vai pregar para defender o que aconteceu. Aí tem a pregação do Pedro, você imagina, que é o discurso de Pedro. Depois eles vão ser presos.
Então, provavelmente, você tem ali 3 horas da tarde, 15 horas, esse período até as 6, você tem tudo acontecendo nesse período. O milagre, né, o alvoroço, a perseguição. Então, eles viram o seguinte, provavelmente estava dando ali 5 e pouco, não vai dar. Ou quase 5 e pouco da tarde, né, 17 da tarde. Ou 18, não podemos julgar agora. Então, para tudo, prende, aí amanhã a gente continua. Entendeu o contexto ou não? Tudo bem? É só você partir do capítulo 3, que fala sobre a hora nona. Então, esse processo judicial só poderia acontecer no outro dia. Versículo 4. Eles estão presos, hein? Eles estão presos. Presta atenção. Mas antes de serem presos, eles pregaram. Antes de serem presos, o Pedro dá uma lição de Bíblia ali. Aí o versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Pregaram, foram presos. E os 5.000 foram convertidos. Enquanto eles estavam presos, o Espírito Santo estava trabalhando. Né? Percebe como é que é a coisa? Estava convertendo quase 5.000 pessoas, gente. Um discurso. Vamos imaginar na época 5.000 pessoas convertidas. Se hoje é muito, 5.000. Imagina naquela época, a população era muito menor. 5.000 pessoas convertidas. E apesar dos dois estarem presos, a gente vê que quando os discípulos estão presos, o Espírito Santo continua trabalhando, né? Mas quem está preso aqui, na verdade, são as pessoas aí, né, que estão contra, né? Mas eles estão mais soltos do que nunca, né? Porque tem quase 5.000 conversões. Então adianta causar sofrimento para cristão? Não adianta, né? Adianta prender cristão, adianta você tentar parar cristão. O problema é esse, quando eles tentam parar a gente, o Espírito Santo continua trabalhando a nosso favor. É isso, nunca para. O versículo 4 diz que quase 5.000 se converteram. A gente vê uma das marcas fortes aqui da igreja, que ela é cheia do Espírito Santo, partindo daquele ponto da descida do Espírito Santo, em Atos 2, que é uma igreja que está operando, cheia do Espírito Santo. Lembra disso? Pedro, cheio do Espírito Santo, falou aqui. A gente percebe que ela está triunfando mesmo no meio da adversidade. Toda igreja que é cheia do Espírito Santo, ela triunfa mesmo no meio da adversidade. Ou todo crente que é realmente crente, é cheio do Espírito Santo, você pode moer, pode amassar, que ele continua sendo produtivo. Está bem claro isso ou não? Versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, aí chegou o dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Aí vem a elite religiosa. Está aqui. Dia seguinte. Aí no dia seguinte a investigação foi autorizada. Vai começar o processo agora. A presença dos escribas aqui é interessante. Por quê? Porque escriba, a Bíblia chama de copistas, são aqueles que redigem, os escribas. Eles são os expositores da lei judaica e são os tradutores, são os intérpretes da lei. Eram os caras que pegavam lá o Pentateuco, os livros de Moisés, eles que expunham as escrituras. E eles que interpretavam as escrituras. Por isso que eles estão ali. Trouxeram os escribas para poder entender o que esses caras estão falando. Não é verdade? O que esses caras estão falando aqui sobre ressurreição, considerando que não cremos nisso? Esse é o embate, né? Esse momento da investigação. Aí os escribas estão ali como prova. Eles vão examinar as escrituras, ver o que Pedro e João estão falando, para saber se o que eles estão falando é condenável ou não. Entendido isso aí, o cenário? Então, eles são copistas, expositores e intérpretes. Estão ali para confrontar o ensino de Pedro e João. Todo mundo dentro do contexto? Versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote,
e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os contos da vida da linhagem dos sumos sacerdotes. Estava todo mundo ali. Ou seja, a elite, a nata religiosa estava ali para confrontar o Pedro e João. O Pedro e João, se fosse um Paulo, a segurança era maior, né? Assim, olhando a olhos humanos. Paulo era um cara muito preparado, né? No mundo, na vida secular, espiritualmente. Agora vamos ver o Pedro. Pedro não era um cara muito preparado na vida secular, era um cara bem despreparado na vida secular também, né, o Pedro? Então nós temos aqui, diante deles, um homem chamado Anás, que é o sumo sacerdote. Então o sumo é a parte mais alta da religião aqui, é o cabeça da religião, certo? Por isso que é sumo sacerdote. E tem o Caifás também. E João, esse João e Alexandre, a Bíblia não fala quem são, mas provavelmente são alguns líderes religiosos. E todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Aqui a gente já vê uma corrupção religiosa dentro da igreja aqui, logo de cara, né? Porque esse Anás aqui, ele é sogro do Caifás. Certo? É assim, está tudo em família. E o Anás e Caifás, a gente vê que o Caifás, os dois se tornaram sumo sacerdote. Aqui, olha, vamos para Lucas 3, versículo 2. Vamos para Lucas 3, versículo 2. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, por que dois sumos sacerdotes? Só pode ter um. Na lei judaica só pode ter um sumo sacerdote. Sumo é um só, está lá em cima. Não é igual o STF, que você tem um monte de ministros, né? Supremo. Aqui o Supremo aqui religioso é um só. Só podia ter um. Por que tem dois? Eles são parentes ainda. O sogro e o genro, sumo sacerdote. Vocês já viram que tem corrupção dentro da religião já ali dentro. O Anás era o sumo sacerdote. O Caifás virou por indicação do Império Romano. O Império Romano falou, não, bota ele também. Mas como assim? Não pode, a lei diz que não, mas vamos colocar, os dois são sumos sacerdotes, os dois, entre família. Então é corrupção ali. Agora eu quero que vocês observem Lucas 3, versículo 2. Lucas 3, versículo 2, o mesmo texto que eu li agora, diz o seguinte, vamos ver o contexto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, vírgula, já está dizendo que está errado. O Lucas está dizendo aqui que tem uma corrupção, tipo assim, tendo o João e o Pedro lá, ou sei lá, o Manuel, mas o outro, que são parentes, ocupando cargos dentro lá do setor. Então a fala de Lucas é essa, ele está dizendo o seguinte, sendo Anás, porque não pode. Ele falou que isso aqui é uma exceção. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, vírgula, considerando que havia uma corrupção no templo, é isso que está escrito. Isso tem a vírgula aí, então presta atenção, olha o restante. Veio no deserto a palavra de Deus a João. A palavra de Deus não vinha para o sumo sacerdote, ele não era o cabeça religioso. Entenderam? A palavra de Deus vinha para o sumo sacerdote, gente. Ele que era o supremo lá dos religiosos, ele que determinava o que tinha que acontecer. Mas o Lucas está dizendo o seguinte, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, ou seja, dentro desse contexto proibido, ilegal e corrupto, vírgula, veio no deserto a palavra de Deus a João. Vocês conseguiram entender o que está escrito aqui? Já que Deus não pode falar com o sumo sacerdote que ele é um corrupto, já que o sistema está corrompido, então Deus resolveu falar com o outro. Leia o texto novamente, vocês poderem entender. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto. Aí, o que está acontecendo aqui? Deus não está indo nem para a igreja mais. Deus não pode entrar na igreja porque a igreja está corrompida. Então Deus vai para o deserto. Por isso que João Batista ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto. Lembra? Por quê? Porque Deus estava no deserto. Por que Deus não estava no deserto? Por que Deus estava no deserto? Porque não tinha lugar para ele na igreja.
Entenderam ou não entenderam? Porque o sistema estava corrompido. Um Deus que vai para o deserto é porque é um Deus que não tem lugar na igreja. Só por isso. Não é Apocalipse que está dizendo, é isso que estou à porta e bato, né? Está do lado de fora, né? Se ele estaria aqui no templo, sim. Se eles cumprissem realmente os mandamentos de forma certa. A lei de forma certa. Mas já que não cumpriu de forma certa, Deus não está no templo mais, ele foi para o deserto. E ele vai para quem? Ele vai falar com quem aqui, ó? Veio a palavra de Deus a quem? A João Batista, né? Filho de Zacarias, que era sacerdote. Entendido, né? A gente já falou sobre isso já no passado, que o João Batista era o sumo sacerdote de Deus, nessa época. Primeiro que ele tinha linhagem sacerdotal, o pai dele era sacerdote. Então ele tinha direito para ser sacerdote. Você vê como é que são as coisas, né? Quando Deus não encontra pastores dentro da igreja, por causa da corrupção, ele encontra na rua. Viu? Vai para o deserto, ele vai encontrar um, você pode ter certeza. Se não achar dentro da igreja, vocês acham que talvez não tenha dentro da igreja muitas coisas que Deus quer, né? Por isso que ele foi atrás do João Batista. João Batista, como é que João Batista era? João Batista era um cara que andava igual mendigo. Ele comia o quê? Gafanhoto, mel silvestre. Não comia comida comum. Vestia de quê? De pelo de quê? Camelo. Aquela pele de camelo ele botava no corpo. O cara se vestia de forma diferente, comia de forma diferente. Porque pela lei, um sacerdote não podia comer qualquer coisa. Só podia comer as comidas consagradas. Um sacerdote não podia vestir qualquer coisa. Ele tinha que ter uma história sacerdotal. É uma loucura isso, né? Como Deus não conseguiu um sumo sacerdote na igreja, ele arranjou um no deserto. E João Batista era o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele se vestia, não se vestia como homem e não comia como homem. Certo? Por isso que ele se vestia de pelo de camelo e comia gafanhoto de mel silvestre. E por isso que o Espírito Santo está falando com ele. Simplesmente porque a igreja estava impossível de Deus entrar, porque tinha 2 sumos sacerdotes, o sistema se corrompeu, porque o sogro resolveu, junto com o Império Romano, colocar o genro para ser sumo sacerdote também. Ele vai ter 2 presidentes da República. Entenderam isso? O verdadeiro sumo sacerdote de Deus nessa época era o João Batista. Por isso que João Batista era um homem que preparou o caminho do Senhor. Sigamos, está entendido? Vamos então no versículo 7. Vamos ler do versículo 7 a 10. E pondo-os no meio, aí toda aquela liderança religiosa aí trouxeram Pedro e João. É fácil, né? Pedro e João, né? Pescadores estão ali, né? Simplões, né? Sem estudo, sem faculdade, sem teologia. Aí essa classe poderosa está toda em volta deles. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aí que é bom isso aqui, o versículo 8, que é ótimo, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus estava ali, né? Cheio do Espírito Santo. Se não tivesse cheio do Espírito Santo, eles iriam ser engolidos pelos religiosos. Entendeu? Então essa é a diferença, né? Essa é a nossa compensação. Por isso que o texto, Lucas foi muito preciso em dizer, antes dele começar a dar a resposta, o Lucas enfatizou. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, vamos dizer que foi o Pedro, né? Para não dizer que Pedro está ali, né, como um cara que está passivo, ou que é uma vítima, né? Ou que vai ser uma presa fácil. O Lucas já começa dizendo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. Ele já começou respeitando. Ele já começou cumprindo realmente os princípios de lei. Ele está honrando
as autoridades instituídas. Certo? Ele não chegou quebrando tudo. Primeira coisa, ele reconhece que essa classe é uma classe que tem autoridade espiritual, eles são autoridades instituídas. Não importa o que eles estão fazendo, mesmo considerando que eles estão equivocados, mas o Pedro dá uma lição aqui porque ele está cheio do Espírito Santo. Entenderam isso? Os detalhes? Como ele está cheio do Espírito Santo, ele vai pelo caminho certo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, ele ia falar o quê com esses caras? Vocês são tudo corruptos aí. Vocês estão tudo enrolados aí, vocês querem. Mais ou menos assim, essas guerras que é feito. Mas como o Pedro está cheio do Espírito Santo, ele vai pelo caminho legal. Entendido ou não? Então é importante prestar atenção nesses detalhes, que educação cristã se faz em escola bíblica, tá? Vamos lá, né? Cheio do Espírito Santo, ele disse: principais do povo. Vocês são os principais do povo, vocês são líderes. E vós, anciãos de Israel, eram os mais sábios, não eram os mais velhos. O ancião aqui são os líderes, tá? Porque a gente fala ancião, os mais velhos, mas nem todo mais velho é mais sábio, né? Às vezes você tem um garoto de 15 anos que é mais sábio do que o velho. O ancião é no sentido de sabedoria, posição elevada, ou liderança tribal, nesse sentido, tá? Ele vai dizer o seguinte para eles: visto que hoje somos interrogados, perceberam que é um julgamento? Por que eles foram presos? Para serem julgados no outro dia? Então essa palavra interrogado está mostrando que é um julgamento. Eles não receberam sentença nenhuma ainda. Então esses homens, eles têm poder para julgar. Por isso que Jesus foi julgado pelos religiosos. Por isso que Pilatos lavou as mãos, porque era um julgamento, gente. Com implicações legais e espirituais ainda. Então está aqui. Ele disse: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. A gente ajudou uma pessoa que estava necessitada. Era um homem que tinha 40 anos, que estava aleijado. Um coxo. E do modo como foi curado. Vocês estão questionando, vocês estão aqui interrogando a gente que nós ajudamos uma pessoa que estava precisando de ajuda, e vocês estão questionando a maneira como nós fizemos isso. Levanta e anda em nome do Senhor. É isso que vocês estão questionando. Pedro vai, né? Não parece ser o mesmo Pedro que gostava de arrancar a espada. Certo? Agora é um homem cheio do Espírito Santo. Não é o mesmo Pedro, nervoso, impetuoso, né? Que faz as coisas de qualquer jeito, vai atropelando todo mundo, para frente. Eu nunca vou te negar. Não é esse cara precipitado. Percebe como que é um homem cheio do Espírito Santo e um homem sem o Espírito Santo? Ele disse: vocês estão nos interrogando acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Até então, respeitosamente falando, ele está: seja conhecido de vós todos, ele disse, e de todo o povo de Israel. Cara, olha a intenção do Pedro aqui. A intenção do Pedro é muito interessante, porque ele está fazendo um testemunho judicial aqui. Então ele entende, ele quer fazer de forma formal, porque a missão do Pedro aqui, do João, é o quê? Testemunhar a ressurreição de Cristo. Eles estão movidos nesse espírito, gente. Eles foram cheios do Espírito Santo para dizer que Cristo é Deus e que Ele ressuscitou. Então, o contexto é sempre o mesmo. A motivação desses homens é essa. Aí vem para nós, como igreja. Qual é a nossa função como um povo cheio do Espírito Santo? Qual é a nossa função? É dar tapa na orelha do vizinho? É não sei, não, que nós vamos dominar o mundo, que nós vamos aqui, nós vamos eleger um prefeito, que nós vamos dominar essa cidade. A nossa função é essa? Que nós vamos construir não sei o que, umas 35 igrejas aqui para nós ficar ricos. Essa é a nossa função? Nós estamos dentro da Bíblia, hein? Nós estamos lendo a Bíblia, nós não estamos inventando moda aqui, estamos seguindo versículo por versículo. Qual é a função de um povo cheio do Espírito Santo? Testemunhar a ressurreição. Provar para as pessoas que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou. Essa é a nossa função. Está claro isso? Pastor, mas e se acontecer? Vai acontecer um monte de coisa no meio disso aí. Nesse testemunho, a gente vai ter perseguição, nós vamos ter que pagar missionário para lá na África para poder testemunhar também. A gente não pode ir, a gente paga os outros para testemunhar. É isso aí a nossa missão. A missão é essa, gente.
A missão é essa, é testemunhar. E vem sinal junto. O sinal vem junto. O cara missionário orou lá, o paralítico andou, o outro lá estava separado, casou, voltou para a mulher. Esses sinais, esses milagres vão seguir essa missão. Para mostrar que Cristo é Deus. É isso. Não é para a gente ficar rico, para mostrar que a gente tem poder, que a igreja metodista é boa. Não é para isso que existem milagres. Os milagres são para testemunhar essa realidade. Que Jesus é Deus e Ele ressuscitou. É isso que o povo precisa saber. Ok? Vamos lá. Por isso que Ele faz isso. Ele emite aqui um testemunho judicial formal para toda a nação e para todos os seus governantes. Então foi uma estratégia do Espírito Santo tremenda. Porque como eles mexeram com a doutrina, vem toda a classe, a elite religiosa está toda em volta, os caras que têm poder. Para poder dizer como é que a religião tem que seguir. Porque a religião ela tem muita força para você aculturar um povo. O Brasil foi aculturado com religiosos, jesuítas, que exército não resolvia. Você coloca os jesuítas lá dentro para evangelizar o povo e para convencer o povo. Então essa estratégia do Espírito Santo que foi tremenda, porque eles provocam o sistema traz toda a elite religiosa, está todo mundo em volta, tem principal, sumo sacerdote, tem liderança, ancião, tem todo mundo ali, está todo mundo em volta, é tudo que Deus queria. Para dar esse decreto, de forma formal, como um testemunho. Entendido isso? Aí ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Seja conhecido de vós todos vós, Pedro falou, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, aí vai, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Simplesmente com esse milagre ele disse, ele é Deus, vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. Rapaz, só através disso ele já falou um monte de coisa. Percebe como é que ele testemunhou? Então essa prisão foi boa ou não foi? Ótima. Se não tivesse sido preso, eles não teriam tanta oportunidade aqui para pregar. Igual Paulo e Silas, se não tivessem na prisão, como é que os outros iam ser libertos? Como é que o carcereiro ia se converter? E aí o Pedro está dizendo, seja conhecido de vós todos. Vocês têm que saber, todos vocês que estão aqui. Aí tem a galera, né? Tem aquela turma toda de volta, os dois estão no meio, parecendo dois ratinhos, né? E a classe religiosa, todo mundo de braços cruzados, assim, olhando para a cara deles. Eles vão dizer, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, para saber de quem que está falando. Eu podia pensar que era outro, né? Não deve ser outro Cristo que está falando assim, por isso que ele está falando. Não, em nome daquele que vocês mataram. E a quem Deus ressuscitou, já está dizendo, ó, aquele que vocês mataram ressuscitou. Dentre os mortos. É em nome desse é que estes são diante de vós. O Pedro se dirige com todo respeito ao Sinédrio, essa classe religiosa, perfeito respeito, legal, chamando eles de principais do povo, os anciões de Israel, lembrando que o Pedro está cheio do Espírito Santo, e dentro do mesmo versículo, que diz que ele está cheio do Espírito Santo, diz que ele foi respeitoso com as autoridades religiosas. Certo? Por isso a Bíblia não falha. Dentro do mesmo versículo 8, que diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, o mesmo versículo fala que ele se dirigiu às autoridades respeitosamente. Tudo bem aí? Isso é assunto para muita discussão, não é? É isso aí. O Pedro está fazendo o que o Espírito Santo está dirigindo, que está testemunhando Jesus, aproveitando a oportunidade. E a gente percebe no versículo 10 aqui, vamos ver o versículo 10,
quando ele diz que seja conhecido de todo o povo. O Lucas, ele está dando o tom aqui da intenção do Pedro em testemunhar Jesus Cristo. Por isso que ele dá o tom aqui, certo? Jesus como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque essa é a missão dada a eles pelo Espírito Santo. A missão de testemunhar. Testemunhar. Por isso Jesus disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É isso, gente. Está claro isso? E é o que está acontecendo. Receberam poder para testemunhar. A gente recebe poder para testemunhar. Então, se tudo que a gente faz na igreja não for para poder testemunhar Jesus como Deus e a ressurreição, que é o ponto fundamental da nossa fé, né? E o que diferencia Jesus dos outros demais líderes religiosos, né? Porque os caras foram bonzinhos, né, também. Tem muita gente que fez muita coisa boa por aí afora. Tem gente que foi crucificado de maneira muito mais terrível do que o próprio Jesus. O próprio Pedro, né? Foi crucificado de cabeça para baixo, né? Paulo foi decapitado, aquela coisa toda. Outros, Jerônimo, João Rus, esses caras reformadores também. Teve gente que foi queimado, vivo. Tiago, por exemplo, foi arrancada a pele dele, vivo ainda. Então teve gente que sofreu muito mais que Jesus. Muitos mártires foram comidos por leões. Mas a diferença é só essa. Ele ressuscitou, né? Diferencia ele de qualquer líder religioso do mundo. Ninguém está negando a bondade desses caras. A bondade de Gandhi. A gente não está negando isso. Ou que Buda foi um cara legal também, né? Que fez coisas boas para as pessoas, né? Ou sei lá, Madre Teresa, lá também é controverso pra caramba, né? Duas coisas controversas, Madre Teresa e Nelson Mandela, né? Que todo mundo pensa que todos eles são santos, né? Que são bonzinhos, não tem muita coisa de comunismo envolvida nisso aí. É só você ler aí a história dos dois, vocês vão descobrir que tem muita coisa errada. Mas tem muita gente que fez coisa boa. Lutou pelo povo, renunciou. São Francisco de Assis mesmo, cara, que era um cara rico, era um príncipe, se transformou num cara comum, foi para as ruas para cuidar de pobre. Mas o que nós estamos falando aqui é de um Deus que veio em forma humana, que foi crucificado e ressuscitou. É isso. Essa é a diferença. Ele está vivo. Ok? E isso tem que ser testemunhado. Porque essa é a missão do Espírito Santo dada a nós. Tá bom? O Pedro aqui tem o cuidado de dar um crédito todo para Jesus. Ele não está querendo crédito nenhum. Ele está dizendo que foi em nome de Jesus que isso aconteceu. Esse homem coxo que ele foi curado em nome de Jesus, foi Jesus que fez. Então ele não quer crédito nenhum. Isso também é importante para nós, né? A gente acreditar tudo para Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está exaltando a si mesmo. Vocês são poderosos, né? Calma lá, né? Pode desinchar o peito. Foi Jesus que fez, isso é obra dele. A gente só está aqui para obedecê-lo. Tudo bem? Sigamos, versículo 11. Aí o Pedro vai melhorar mais ainda. Ele vai dizer: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra angular que sustenta toda a estrutura. O Pedro está fazendo a mesma citação que o Davi fez aqui. Por isso que ele está dizendo que ele é a pedra que foi rejeitada, que os edificadores rejeitaram, porque era pedra de esquina. Davi falou isso no Salmo 118, versículo 22. Depois Jesus falou isso em Mateus 21, versículo 42, as mesmas palavras. O que o Pedro está fazendo aqui é conectar Davi a Jesus. E Davi, para esse povo judeu aqui, religioso, é assim, a sumidade, né? Davi é sagrado para esses fariseus. O Pedro está conectando Cristo a Davi, sendo que eles falaram as mesmas coisas. A mesma coisa que Davi falou, Jesus repetiu, e o Pedro está repetindo agora. Ele está se tornando páreo teologicamente com os religiosos. Quando ele falou de Davi,
citou as escrituras, os religiosos olham para ele e ele fica na mesma altura deles. Fica na mesma altura. O pescador ficou na mesma altura dos teólogos, dos mestres religiosos. E aí os caras vão dar uma pane agora. Como é que pode isso aí? Como pode? Cara pescador. Está dando aula de Bíblia para nós? Onde que esse cara aprendeu isso tudo aí? E vocês não pensem que Pedro tinha acesso ao Pentateuco fácil. Só os doutores da lei que tinham acesso. Eles iam para a sinagoga e Jesus só teve autorização porque ele era um rabi, por isso que eles autorizaram Jesus a ler. Não era qualquer cara que ia lá para frente para ter acesso às escrituras. Então o Pedro está falando como que está falando esses negócios tudo detalhado aí nas escrituras? Ele era um homem comum, ele não era de classe sacerdotal. Como? Tem alguma coisa errada, né? Aí a gente segue. Versículo 12. Ele continua dizendo: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O Pedro está revelando a divindade de Jesus aqui. Está falando que Jesus é Deus. Aí afrontou, né? Para os religiosos da época, isso aqui é uma blasfêmia contra Deus. Falar que um filho de um carpinteiro é Deus. É difícil isso, né? Soaria mais ou menos como nos dias de hoje você falasse que o R. Cristo é Deus. É mais ou menos isso aí. Sério. É essa a sensação que eles estão tendo. Imagina, é isso que eles estão tendo, essa sensação de que o cara... Percebe? Só que agora tem uns milagres, aí pegou, né? Você tem um coxo andando. Esse é o problema. E tem uma multidão de gente convertida. Vocês entenderam a comparação que eu fiz? O mesmo asco que vocês sentiram aí com o Henrique Cristo foi o que eles sentiram quando falou que Jesus era Deus. Compreenderam ou não? Pastor, você está dizendo que o Henrique Cristo... Não é isso que eu estou falando, por favor. Estou falando sobre a sensação ruim que você teve. Versículo 13 e 14. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, aí que está, né? Aí que está o problema. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles se encontraram com Jesus, não tem jeito. Como é que eles sabem dessas coisas? Eles aprenderam para alguém. Versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado. Aí o cara estava lá pulando, igual um cabrito do lado deles. Um coxo andando normal. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha o que dizer em contrário. Vai dizer o quê, gente? Como é que faz? Isso é um golpe na nossa racionalidade, bicho. É um golpe. Porque a gente fica assim, a gente defende um monte de coisa, mas diante de uma realidade vai fazer o quê? Igual você falar mal de você e vejo você prosperando. Como é que faz? O cara fala lá, não, que o Wanderson não vale nada, que ele não presta, que não é ninguém. Aí o cara está prosperando, o cara é abençoado, o cara tem uma vida legal. Como é que você vai fazer? Como você vai fazer? Você vai ficar assim, sem chão, né? É igual um cara contou um testemunho para mim aqui, que uma mulher contou um testemunho, está aqui na nossa igreja, ela falou assim, quando ela estava para vir para a nossa igreja, aí a pessoa falou para ela assim, você vai lá para aquela igreja? Ela falou assim, eu vou sim, né? Aí a pessoa falou, depois ela veio e tal, para a igreja, ficou na igreja, depois a pessoa perguntou de novo para ela, você vai mesmo? Você estava naquela igreja metodista? Aí ela falou assim, estou sim. Você sabe que eles não são certos, né? Aí a pessoa falou, mas por que eles crescem? Por que só tem família lá, gente séria lá dentro então? Poxa, tá. Ela falou assim, então chegou num ponto que vocês não têm mais um argumento. Por que pessoas boas estão lá? Por que a igreja está funcionando direitinho e aqui a gente está com 20 gato pingado? Não foi gato pingado que ela falou, só citei para dar uma incrementada. Ela falou, a gente está em 20 aqui discutindo. Eu também não disse que é esse número, né? É tipo assim, vocês estão metendo pau em quem está frutificando? Aí a pessoa ficou sem palavras, né? Ela falou,
Para de falar isso, né? Poxa, para de falar das coisas que estão funcionando. Então a própria consciência dela provou que a pessoa está falando besteira. É besteira. O próprio Jesus, quando estava fazendo milagres, os discípulos fazendo milagres, o Gamaliel, que era um cara super inteligente, ele falou, cara, se essa alma não for de Deus, você vai parar, cara. É questão de consciência e inteligência, cara. Esses religiosos aqui são inteligentes, eles não estão aqui à toa. Eles têm uma certa inteligência. Então, o Gamaliel disse, gente, não adianta. Se não for de Deus, vai na hora que vai parar. Ele parou. Não para, gente. Se esse cara estiver errado, na hora Deus vai pegar ele. Se realmente você não vale nada, vai chegar um ponto que você vai cair. A coisa não vai para frente, porque Deus existe. Então é isso que a gente vê. Aí o pessoal está lá, tem 30 anos, está todo mundo crescendo, prosperando, você vai falar o quê? Essa árvore está dando fruto toda hora. Eu acho que você está errado, você está falando, seus argumentos vão cair. Então é uma realidade quando você tem que ser racional diante de coisas que você quer atacar. Você quer atacar, mas você está vendo as coisas, até quando você vai ficar falando? Se você está vendo que o cara está dando certo, você está vendo que a pessoa está indo certo, você vai parar de falar, mano. Então isso aqui está acontecendo. Porque a ficha começou a cair. Porque eles, versículo 14, vendo, está com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, vai falar o quê? Vai inventar mentira agora, né? É uma afronta, porque está em jogo aqui, é a posição deles. Estão sem saída, né? O que fazer diante de uma realidade tão clara? Como é que a gente faz? Só tem dois caminhos. Ou você aceita ou você ataca. Ou você admite que isso é de Deus, ou você vai atacar. E aí eles continuam insistindo, né? Vamos lá, versículo 15. Todavia, mandando sair fora do conselho, jogaram lá para fora o Pedro e o João, deixa eles lá de fora e vão fazer uma reunião entre a gente aqui. Acho que nós citamos isso numa mensagem, né? Conferenciaram entre si, é um assunto particular, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Você tem quase 5.000 pessoas convertidas, você tem um cara que está andando, entendeu? O que vai fazer? O que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e que não podemos negar. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, né? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los. Vamos ameaçar. Vamos mandar eles calarem a boca. Para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, gente, vamos compreender também a posição desses caras, né? A questão aqui não é só religiosa, é uma questão política. Como é que você vai fazer? Se esses religiosos eram os doutrinadores do povo, tinham o povo na mão, se eles admitem que realmente Pedro e João estão certos, eles vão jogar tudo que eles ensinaram fora. Certo? Aí, se vier um cara aqui pregar e demonstrar que tudo que eu ensinei para vocês está errado, como é que vai fazer? Você fala assim: tudo que esse pastor ensinou está errado. Por quê? Porque é maioria. Está aqui a prova. Vocês vão fazer o quê? É mais ou menos isso aqui. Eles não podem admitir. Se admite, vão perder tudo. Posição, domínio, autoridade deles. Aceitar a verdade sobre Jesus é admitir a mentira deles. Por isso que a questão é muito séria, não é tão simples, né? Versículo 18. Então está tudo combinado, né? Nós vamos ameaçar eles de novo. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Paulo não vai ensinar mais nada sobre esse Jesus, não. Vocês estão atrapalhando a gente, né? Estão falando para os pastores Pedro e João aqui, para eles não falar mais sobre o evangelho verdadeiro, ameaçando eles. Se for no dia de hoje, era muito fácil, gente. É só dar uma propina para o pastor. Ou algum tipo de vantagem. Vamos voltar sua mulher para trabalhar lá na empresa, num cargo público lá, você fica calado, fica tudo certo. Não vou pregar o que há, fala
qualquer coisa, né? Vai contar a história pro pessoal, fala que você, sei lá, Branca de Neve, 7 anões, esse negócio. Tá mais ou menos assim, né? Não pode falar a verdade mais no púlpito, né? Os dias de hoje era moleza, não precisa ameaçar, né? É só deixar participar da corrupção. Ó, te bota num carro público bom aí, você fica quieto, tá bom? Você acha que dava certo? O que vocês acham? Funcionava, né? O cara vende até a mãe dele. São os pastores de hoje, né? Não generalizando, né, gente? Não generalizando, né? O cara para de falar o nome de Jesus, para de falar a verdade, porque tem meia dúzia de rico dentro da igreja. Senão você fica quieto, porque senão daqui a pouco você sabe, né? Então eles vão pressionar. Vão pressionar. Versículos 19 e 20. Vamos ver se o Pedro e o João são pastor de verdade. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo. Vocês não julgam o povo? Vocês não julgam as questões políticas? Vocês não julgaram Jesus? Vocês não são os julgadores, né? Vocês não são os juízes de tudo? Vocês têm poder, Pedro falou. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês são sábios para julgar, então julguem, se é justo. Diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. O que é certo? Ouvir a Deus ou ouvir vocês? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Como é que faz? Vamos poder parar de falar. A gente está vendo, a gente está ouvindo, Deus está fazendo, então a gente vai continuar falando. Esse é um dos momentos mais críticos, né, da fé cristã. É difícil. Quando o sistema quer fazer a gente calar a boca. Quando a gente vai perder reputação por aquilo que a gente está falando. Quando a gente fica incompreendido, quando a gente fica sujeito a ataques, a esvaziamento de igreja por causa daquilo que nós estamos falando. É isso aqui que está acontecendo. Eles vão dizer o seguinte: vocês vão continuar, a igreja vai esvaziar. Vocês vão continuar, nós vamos fechar as portas aqui. Ele falou: como é que a gente não vai falar, gente? Não tem como negar. Pedro foi enfático em dizer isso. Julguem, se é justo ouvir vocês do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então o Pedro está fazendo aqui um apelo a eles como juízes do povo. Porque essa era uma questão de consciência diante de Deus. Falou com eles. Então, tem como você saber das coisas e não falar? Tem como você ter certeza do que você está vendo se confiar num Deus e não falar? É igual a pessoa que é casada com um ímpio, né? Aí o ímpio fala assim: que você nessa igreja, não sei o quê, está acabando com o nosso casamento. Como é que eu vou negar um Deus? Como é que eu vou deixar de servir a Deus? Não tem como retroceder. Vocês têm como retroceder quando um cônjuge de vocês falar assim: é eu ou a igreja, hein? É eu ou esse Deus seu? Porque quando fala eu ou a igreja, está falando de Deus. Que não tem como você separar Deus da igreja. Aí você vai fazer o quê? Não, pastor, como eu já ouvi, né? Para salvar meu casamento. A gente só salva o casamento quando a gente opta por Deus. Por isso que Jesus ensinou: se o grão cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. A gente só ganha quando a gente pede para Deus. Enquanto a gente fica do lado das coisas, a gente nunca ganha nada das coisas. Você fica sempre brigando, que tem assim, né? Então, quando você se posiciona, você tem que dizer assim: eu estou indo para esse caminho aqui, não tem como retroceder. Você está comigo, vamos junto, vamos seguir. Se não vai seguir, me respeita. Tá certo? Me respeita. Você toma café com o diabo, eu tomo com Deus, fica tudo certo. Sim, não dá para separar. Vocês têm como parar? Vocês têm como retroceder? Eu não tenho como. Eu não tenho como, não. Tem como, é muita coisa, não tem como você desacreditar o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, não tem como voltar. Então a única maneira de salvar os nossos é a gente seguir, continuar seguindo. Não dá para negar. Agora, não, que eu quero ficar bem. Ficar bem você não consegue servir a Deus. Você ficar bem com todo mundo, você não consegue servir a Deus. Pode ter certeza disso. Você não consegue.
quero ser amigo de todo mundo. Não tem cristão, amigo de todo mundo, não é cristão. Não é cristão. Não é, pastor, mas a gente não... Não, quem falou para você isso? Olha o que os apóstolos estão passando, olha o que Jesus passou. Jesus foi crucificado. E olha que ele era bom, hein? É bom, né? Não vive fazendo nada demais. Nada de ruim. Não vive matando ninguém, matou alguém, não, ressuscitou, né? Só foi lá curar os enfermos, não estava bom para a sociedade. Imagina, né? Os dias de hoje. Então não dá para a gente servir a Deus e ficar bem com todo mundo. Isso é uma regra que a gente precisa aprender. E os primeiros inimigos que a gente vai fazer são os nossos parentes. Né? São os nossos parentes. Falar, que você está muito estranho, que você não sei o quê, que eu não vou te convidar para passar Natal lá em casa, não, que você só fala em Deus, que você só toma refrigerante. É assim, mais ou menos assim. Eles já ficam discriminando a gente. Aí você fala, não me convidaram, não te convidaram para você é cristão, só por isso. Ninguém quer saber de você. Você vai fazer o que lá? Você só fala de Jesus, você só fala de coisa boa, tem que falar coisa ruim, coisa, né? Resenha tem que ser, né? Assim, a gente fica deslocado. Por isso Jesus falou, se você não deixar pai, mas não foi que a gente tem que deixar, mas ele falou que vai haver um lugar de separação. Não tem como. Alguém vai discordar, alguém vai te condenar. Na escola, poxa, faculdade, bicho. Galera crente lá de verdade começa, que você é brega, que você não participa das festinhas, que você não vai no rolê, vai ficar assim até quando, seu bregão? Os meninos passam por isso. Talvez não fala diretamente. Aí você vai para casa, né? Seus valores são outros. A gente vive dentro de um sistema diferente. Entendido? Agora, quem quer ficar bonito, fica bem com todo mundo. Vai abrindo concessões aí que você vai ver onde você vai parar. No inferno. Falando a real para vocês, tá? Por isso que não dá para a gente negar. Não dá para a gente voltar atrás. E seja o que Deus quiser. O Pedro está falando aqui, ó. Seja o que Deus quiser. O que vocês vão fazer, eu não sei. Só sei que nós vamos continuar pregando a Jesus. O que a gente viu e a gente ouviu. E não tem como se livrar disso. Ele está preparado para morrer. Ou não? Foi mais ou menos assim que Jesus foi crucificado. Por causa desses termos aqui. Por defender uma visão. E aí, no versículo 21, eles não desistem de ameaçar e o Pedro não desiste de falar de Jesus, ele e João. Aí no versículo 21 diz, mas eles ainda os ameaçaram mais, já tentaram mais um pouquinho, né? Já botaram, se fosse na época de hoje, já botaram o revólver na cabeça, vocês vão parar de falar de Jesus. E não achando motivo mais para os castigar, eles foram castigados, gente. Eles foram castigados, foram martirizados. Já viu? Torturados eles foram. Não tinha como mais. Não tem jeito. Não. A gente bate, a gente fala, a gente ameaça, não tem jeito. Deixaram-nos ir. Ninguém para. Né? Ninguém vai parar, porque não tem como parar. Só se a gente quiser. A gente só vai parar se a gente quiser. Deixaram-nos ir por causa do povo. Tem uma multidão de gente convertida. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Como é que vai lidar com esse povo? Então a questão política também está aqui. A gente vai mexer com o povo? Olha o povo aí, ó. O povo está lá, ó, concordando com eles. Não vão arranjar problema? Foi o que Pilatos estava com um problema sério. Pilatos falou, se eu crucifico, dou autorização para crucificar Jesus, eu vou arranjar problema com esse povo. Daqui a pouco eu tô uma rebelião de judeu aqui dentro de Jerusalém. E aí, daqui a pouco, o que Herodes vai falar? E quando havia rebeliões em jurisdições específicas do Império de Roma, Herodes estava lá em cima, que era o César, porque Pilatos era um governador de uma região. O Império Romano era terrível, tipo assim, qualquer tipo de liderança falha, pagava com a vida. Pagava com a vida, Herodes não aceitava. Herodes fala assim, por que está acontecendo isso? Você deixou o povo fazer o que quer? A gente tem que agir com o pulso de ferro. Roma era assim. E Pilatos estava numa situação, né? A mulher do Pilatos falou, gente, esse homem não tem culpa de nada, como é que vai ser? Vai deixar esse homem ser crucificado? O Pilatos ficou numa situação. Aí os judeus falaram, não, recaia sobre nós os problemas, as maldições, deixa que a gente assume a culpa. Aí o Pilatos vai lá no ato profético, lava as mãos dele. Estou lavando as minhas mãos, hein? Não sou eu que estou crucificando ele, não. E o povo viu.
o povo viu que Roma não tinha problema, não eram os autores intelectuais da crucificação de Cristo, porque em público ele lavou as mãos. Eu não tenho culpa, eu não assinei esse papel. E ali, Pilatos livrou a alma dele daquela condenação. E ficou em cima dos judeus. Ficou em cima dos fariseus da classe religiosa. Uma coisa doida. E o povo tem que acatar. Foi o povo nosso mesmo, então não vou fazer o quê? Da mesma forma. Então Pilatos tremia de medo de Herodes. Porque se ele não controlasse o povo, ele ia pagar com a vida. E ele mandou lá para o Herodes resolver o problema de Jesus. O Herodes era meio pirado, né? Que era César também. Aí o Herodes tirou umas conversas com Jesus lá, achou Jesus legal. Não, pode voltar lá, quem vai resolver seu problema é o Pilatos. Sou eu, não. É a jurisdição dele. Aí o Pilatos passou uma situação muito difícil, uma questão política. Então, eles vendo aqui que o povo está lá tudo aglomerado, né, glorificando, você tem lá quase 5.000 convertidos dentro de uma região dessa. Um homem que era coxo, de mais de 40 anos, curado, então eles desistiram de batalhar. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, nós vamos pelejar, mas a gente tem que produzir fruto. É os frutos que vão garantir a nossa seguida, nós vamos continuar seguindo. Mas, por favor, enfrentem guerras, mas no meio das guerras vocês vão produzir. Certo? Nós estamos sofrendo, mas nós estamos produzindo. Nós estamos sofrendo, mas nós estamos ganhando alma. Nós estamos sofrendo, mas nós estamos evangelizando. Aí nós vamos continuar. Porque os frutos é uma coisa que não tem jeito, cara. Vai questionar como. Por que eles continuaram, deixaram eles continuarem? Porque viram os frutos. A multidão de gente convertida, um coxo vai lutar. Então os frutos, eles são imbatíveis. Resultado é uma coisa que não tem quem segure. Se você é um cara que está produzindo, você é uma mulher que está produzindo, tem resultado na sua vida, ninguém vai te parar. Mas se você virar uma árvore seca, aí já era. Então toda luta, boa quando você olha para os frutos e fala, ó, pelo menos está lá, ó. O cara está casado, aquele lá está bem, converteu para Jesus, e deixa os exércitos vir para cima. Entendeu a visão do cristianismo? Então os religiosos desistiram de batalhar contra Pedro e João porque temeram a reação do povo. Ou seja, o resultado, o fruto ministerial de Pedro e João é o que tornou eles imparáveis. Certo? Imparáveis. Versículo 23 a 31, nós estamos terminando. E soltos eles. Aí, soltos eles, que bom, né? Fizeram ou não fizeram? É a mesma visão de Paulo, gente. O Paulo apanhava, eles ameaçavam Paulo, batia, ele levantava, sacudia a poeira e continuava pregando. Ele só parou quando Deus quis que ele parasse. Ele falou, terminei a carreira, guardei a fé. Deus falou, acabou, tá bom, cumpri. Aí ele só parou quando Deus quis que ele parasse. Ninguém parava Paulo. E terminou o ministério dele. E soltos eles foram para os seus. Aí contaram para a igreja, né? Contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, ó, todo mundo junto, levantaram a voz a Deus e disseram, vão fazer uma oração todo mundo junto. Eles vão dizer o seguinte, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Por que diante dessa perseguição, dessas ameaças, de tudo que os discípulos passaram, eles estão dizendo assim, começando essa oração unânimes, do mesmo jeito, dizendo, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Está ensinando o mesmo princípio da oração do Pai Nosso. A oração começa com glorificação. Não importa o que acontece, não importa o que vai acontecer, a gente tem que exaltar a Deus logo na entrada da oração. Porque é protocolo de reino isso. A gente só pode se aproximar do rei com louvor. Certo? Você pode ter a pior demanda da sua vida. Pior demanda da sua vida. Se você não se aproxima do rei sem glorificar o rei e louvar o rei. Daniel, quando o rei apareceu na ponta da cova dele, estava dentro da cova dos leões, e o rei apareceu em cima, a primeira coisa que ele fez, salve, ó rei. Ele exaltou o rei.
E olha que não era Deus, né? Era um rei. Era um rei comum. Entenderam isso? Então não se aproxima do rei sem glorificá-lo. Por isso que a oração é a chave de entrada da oração, é a glorificação. Por isso que mesmo diante do contexto, eles estão glorificando a Deus. Eles vão dizer, Senhor, Tu és o Deus que fizeste no céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Versículo 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus que tu ungiste se juntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Aí vem a constatação do problema. Primeiro a glorificação, depois vem a constatação. Estão dizendo aqui, logo após a glorificação, a partir do versículo 25, eles estão dizendo o que está acontecendo. Está acontecendo a mesma coisa. O que aconteceu no passado, né? Os reis se levantaram, né? Pensaram coisas vãs, mesma coisa que Davi falou. Os reis se ajuntaram, os príncipes se ajuntaram contra o Senhor, contra o seu ungido, porque Davi era uma tipologia de Cristo também. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Perceberam? Primeiro vieram glorificando, depois vieram constatando que estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu no passado. Aquilo que Davi havia vaticinado estava acontecendo, da perseguição. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. A gente já espera da oração desse povo que Deus dê cabo deles, os inimigos. Né? É isso que a gente espera, que Deus, ó Deus, esse povo está aqui tentando pedir, toca fogo deles, Senhor. Né? É assim, os bonzinhos lá não pediram lá para poder descer fogo do céu. O João estava junto, né? João era o principal que falou, né? Senhor, esse povo está perseguindo. Não estão deixando esse João passar por Samaria. Vamos tocar fogo neles. Jesus falou, de que espírito vocês são? Então a gente espera aqui, depois dessa oração de constatação do problema, que dá a impressão que eles vão pedir para Deus fazer alguma coisa contra eles. Mas eles vão dizer o seguinte, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Deus olhou. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Poxa, legal isso aqui. Eles não estão pedindo para Deus dar cabo dos inimigos. Estão pedindo para Deus deixar eles continuar falando. Deixa a gente continuar falando, permite que a gente tenha força para falar. E, enquanto estende a tua mão para curar e para que te faça sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus, falou assim, olha, deixa a gente continuar falando e continua fazendo milagres. É isso que eles precisam, a gente só precisa de liberdade para falar e que o Senhor continue com o seu poder na nossa vida. Dá o poder para a gente e deixa a gente falar, que o resto a gente resolve. Enquanto estendes as mãos para curar, tá vendo? Sinais, prodígios pelo teu santo filho Jesus. Versículo 31. E tendo orado, essa foi a oração deles. A oração deles foi essa. Não pediram para Deus resolver o problema dos inimigos, pediram para Deus manter a consciência deles de testemunha, deixa a gente continuar testemunhando e continua fazendo maravilhas, que ninguém vai parar a gente. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Aí, como testificação da aprovação de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles com poder. E essa aqui é uma manifestação do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Era uma igreja que já estava cheia do Espírito Santo, mas a gente vê aqui algo novo sendo derramado. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Continuaram com ousadia anunciando a palavra de Deus. Todo mundo compreendeu isso? Então o conteúdo da oração da igreja é interessante, que eles levantam a Deus uma exaltação no início, depois, em relação ao problema, eles fazem uma constatação. E depois eles pedem
unção e condições de continuar pregando. Deixa os inimigos lá, eles vão continuar lá. Os inimigos vão continuar se levantando, eles sabem disso, vão continuar perseguindo. Vocês perceberam que no Novo Testamento a visão é diferente? No Antigo Testamento ele pedia para Deus arrancar a cabeça deles. Então o que a gente precisa é de ter o aval de Deus. Tendo o aval de Deus, a gente vai seguir, a gente vai continuar a nossa missão. Então o que a gente vai? Nós vamos preocupar com os inimigos ou nós vamos preocupar com Deus? A gente tem que preocupar com Deus. É importante você combater o inimigo ou você está ligado com Deus? Liga com Deus, que os inimigos Deus resolve. Você vai aprender sobre Satanás ou vai aprender sobre Deus? É uma escolha que você faz. Você quer ser perito em batalha espiritual ou você quer ser perito na sua intimidade com Deus? O que é melhor? É uma escolha que a igreja vai fazer. O cara fez formação em libertação. Mas você tem formação em intimidade com Deus? É melhor, hein? Isso é melhor você conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você anda com Deus, você é íntimo de Deus, gaste seu tempo com isso. Vai ser fácil você discernir as coisas erradas. O diabo vai gastar tempo com você como? Ele vai tentar, não vai fazer nada, né? Você está cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que se aproximar de Deus. E debaixo das asas de Deus, o inimigo não tem poder sobre a gente. Entendido isso? É uma contracultura contra o sistema religioso. Então o povo tem que ser especialista no amor de Deus. Curso de especialização de intimidade com Deus. Podia ter, né? Podia ter esses cursos, né? Formação, 15 dias para você estudar a mergulhar no amor de Deus. Não tem não, né? Conhecer a Deus mais profundamente. Se relacionar com Deus. Estar próximo de Deus. Não tem. Agora, como puxar a cauda do diabo, tem essas coisas. Como destruir o inimigo, como colocar o inimigo debaixo dos seus pés. O diabo é efeito colateral, gente. É colateral. O diabo só entra onde ele tem espaço. Segue seu caminho. Se o diabo aparece, você expulsa ele e continua seguindo seu caminho. É isso que o bispo da nossa igreja ensina a gente. Tem gente que gasta tempo com o diabo porque não gasta tempo com Deus. O diabo, a gente está numa reunião aqui, estamos preparados. Aí o cara fica endemoniado ali, a gente vai lá, expulsa o demônio, cata ele lá para fora, expulsa o demônio. Não vamos parar a nossa reunião aqui, a adoração, não é? Misericórdia se o endemoniado atrapalhar a nossa adoração. Nós perdemos a moral mesmo, hein? Já pensou? Traz o endemoniado aqui. Aí bota o cara aqui. E o culto vai para onde? Para onde vai esse culto? Acabou o culto. O diabo sai feliz da vida. Roubei o culto deles todo. Fiquei 40 minutos em cima do altar deles lá, conversando com o pastor, e eles não adoraram o Deus deles. É isso. É o ladrão da adoração. Vai gastar tempo com essas coisas. Por isso que as grandes igrejas hoje, os mergulhos deles são na adoração. Intimidade. Buscando a presença de Deus. As grandes igrejas fazem isso. Igreja séria faz isso. Vai caçar dentro da moda, né? Tudo bem, gente? E eu fecho aqui com o versículo 32, é isso? E 34. Diz que eles eram o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, e todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Essa aqui é uma dimensão espiritual muito além do que a gente entende, né? É muito além, onde você tem um povo que era um coração só, ou seja, eles eram apegados às mesmas coisas, e isso preservava eles dos desentendimentos, eles tinham o mesmo coração. A alma também, a mesma, eles eram unidos, tinham uma aproximação grande, carinhosa, ninguém se considerava melhor que o outro, nada era propriamente seu, tudo que eles tinham era para benefício de toda a comunidade.
tudo. E os apóstolos cumpriram sua missão de testemunhar a ressurreição de Jesus. Quando fala-se aqui, se fala aqui de que eles vendiam, traziam a preço do que foram vendidos, depositavam aos pés dos apóstolos. Era um contexto diferente, eles estavam focados em pregar o Evangelho e testemunhar Jesus. Os recursos antigamente não eram igual os de hoje, mas deixa a lição para a gente, né? Como é que a gente faz isso, pastor? Sendo que está na Bíblia? Cara, é simples. Quando você pega o que você tem no seu trabalho, na sua vida, e coloca à disposição de Deus. Essa é a linguagem que você faça coisa que glorifica a Deus. Você vai fazer uma faculdade e se não for para glorificar a Deus, não faça. Se essa faculdade vai te fazer ser corrupto, vai adentrar para uma área que vai corromper a sua vida espiritual, não faça. Vai entrar numa empresa, vai ganhar muito dinheiro, mas vai ter que ficar contando mentira o tempo todo, não vá. Essas coisas. A gente usa o que a gente tem, a forma de trazer os nossos recursos aos pés de Deus. É usar a nossa vida para glorificar a Deus. Nosso trabalho, você tem lá a sua empresa, lá as suas empresas, que seja um lugar para testemunhar Cristo. Essa missão tem que ser feita o tempo todo. Você não pode esquecer disso, não. Você ganhou de Deus a empresa para isso. Para testemunhar Cristo. Onde você estiver, você entrou na casa do cara lá para fazer um serviço, você tem que levar, não tem que ser que está enjoando o cara, mas o cara tem que saber que você é um homem de Deus. O seu testemunho, a sua conversa, o seu respeito, coisas que as pessoas não têm, né? A honestidade, tudo isso leva Deus na frente. Isso que a gente tem que fazer. Para julgar uma causa aí, vocês são advogados, falar, a coisa tem que ser certa. Mas eu te dou um dinheiro para você. Não, dinheiro, não, vamos fazer o negócio certo. Você quer ir pelo caminho certo, a gente vai fazer. Na lei, é isso. Certo aí. Isso aí. É só viver certo. Você vai militar, é uma coisa, seja honesto. Isso aqui eu não quero. E acabou. Não aceito. É isso. Isso que glorifica a Deus. Justiça, honestidade, verdade. Nós estamos glorificando. Poderíamos ganhar mais dinheiro? Poderíamos. Mas não vamos ganhar mais dinheiro. Preferimos pegar e servir a Deus com o que a gente tem. Questão de consciência, né? Eles também não tinham senso de propriedade. Não tinham. Nada que eles tinham era deles. E isso a gente tem que aprender também. Não é nosso que a gente tem. Eles pegavam o que tinham e colocavam à disposição da igreja. Não é no sentido literal que a gente tem que fazer isso. Mas o que a gente tem não é nosso. A sua inteligência não é sua. Não é sua, não. Porque você tem que usar a sua inteligência em favor do reino. A saúde que você tem é sua? Não é sua. Você tem que usar. Você está sadio? Vamos fazer as coisas para Deus. Vamos usar o que a gente tem para Deus. Você tem seu carro? Pega o seu carro lá para levar a pessoa para a igreja. Dá carona para a pessoa, não sei, chama o vizinho, bota à disposição, pedindo para botar um litrinho de gasolina. Isso é coisa de gente miserável, né? Não quero ter uma igreja assim. É assim que a gente faz, né? A gente usa a nossa força. Pastor, eu vou para o sítio, eu vou cobrar. Cara, um pobre miserável mesmo. Essas coisas, né? A gente pega, bota os nossos carros, da nossa... É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Ficar com miséria, essas coisas. Ajuda o irmão, dá um lugar para o irmão que está visitando. Senta aqui. Fica aí, eu fico de pé para você sentar, você chegou agora. É isso aí que a gente se doar, cara. Lutar pelos nossos filhos para que eles realmente glorifiquem a Deus, né? Não envergonhem as coisas de Deus. É isso aí. Mas a igreja acha que é outras coisas. Tudo tem que estar à disposição de Deus. E nós estamos usando o que a gente tem para isso. Nossa vida, nosso trabalho. Por isso que quando vocês estiverem ganhando muito dinheiro, vocês correm o risco. Não vira muito crente não, tá? Vocês ficar crente demais, daqui a pouco Deus fala assim, vem tudo que você tem e vai me servir. É um perigo esse negócio. Entendeu a minha ironia ou não? Esse é o negócio. Vocês têm empresa aí de vocês, você começa a se aprofundar muito em Deus, você corre o risco. Deus falar assim, agora você vai parar, tá? Porra, assim é isso aí, eu quero que você vai fazer missão. Vou te mandar lá para tal lugar. Esse é o risco de ser crente, de verdade, a gente não é dono da nossa vida. O Paulo dizia, eu queria ir para lá, Deus mandava para cá. Eu queria ir para cá, Deus mandava para lá, mas eu sou dono da minha vida. Você, vou fazer faculdade, você vai fazer o que Deus quiser, mano. Fazer o que Deus quiser. Você é doutor, você vai se Deus quiser. Se quiser, você vai, senão você vai.
Você vai lá para pregar para os índios. Independente de igreja, para você ficar lá. É? Ué. Ué. Abraão não teve que largar tudo que ele tinha para entrar na peregrinação que ele não sabia nem para onde ia. Ele não sabia. Ele não sabia onde ele ia passar. Ele sabia que ele ia chegar na terra boa, mas o que ele ia passar ele não sabia. Ele largou a riqueza dele toda, porque ele era filho de rico. Então, ser cristão, a gente não tem empresa, a gente não tem filho. Os filhos da gente, Deus pede, fala assim, filho... Não é isso? A gente não tem carro. Não. Então tem essas coisas, a gente não tem senso de propriedade, cara. Agora, se crente superficial é dono da vida, né? Crente superficial, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Eu não sou dono da minha vida já faz tempo, né? Faz tempo que eu não sou dono da minha vida, porque eu tinha planos para a minha vida, mas faz o quê? Tudo bem, hein, gente? Amém. Então vamos orar. Vamos orar para que vocês compreendam tudo que foi falado, retenham o que é bom, tá? Oremos. Pai Santo, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos, nos submeter à tua vontade, e nós queremos declarar a nossa fé e pedir que a nossa vida seja pautada nas Escrituras e que a fé de Pedro e João também seja a nossa fé, de continuar sendo firmes no nosso propósito de servi-lo, na nossa missão de testemunhar a ressurreição de Cristo e mostrar para as pessoas que Jesus é Deus. Nós entregamos esse dia nas tuas mãos, na certeza que será um dia abençoado. Nos dê um culto muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.